Paz do Senhor, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho óbvia para todos nós, mas é algo que a gente precisa realmente refletir se é algo verdadeiro em nós mesmos. Você ama Deus? Mas, Mário, que pergunta é essa? Se estamos aqui hoje é porque amamos a Deus, com certeza, né? Mas quanto vale esse amor que temos por Deus? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículos 37, diz: Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mas o que o Senhor Jesus quis dizer sobre isso? Pode se assentar. Significa amar a Ele supremamente, mais do que todos os outros seres e coisas. Ou seja, não há nada maior que Deus em nossas vidas. Pelo menos não deveria ter algo, um amor maior do que nós sentimos por Ele. Um amor mais forte por Ele do que por qualquer outra coisa. Nada deveria tirar Ele do lugar reservado que deveria estar no nosso coração. Ou seja, amando a Ele é necessário renunciar, pois é a partir das renúncias que o Senhor vê que nós realmente amamos Ele. Até mesmo do que nos faz sentir alegres, mas que nos afasta do Senhor. Nós temos muitas coisas que gostamos de fazer, gostamos de estar com pessoas, fazer coisas, tirar o nosso tempo até para descansar, mas às vezes esse tempo nos afasta de Deus. Às vezes o que nós fazemos nos faz sentir mais frios referente ao nosso amor que temos com Deus. Então, amarás a Deus de todo o seu coração é colocar Ele em primeiro lugar, não em segundo. Não, Jesus, primeiro eu vou assistir um filminho aqui, depois eu converso com você. Senhor, primeiro eu vou passear com a minha família e lá no fim da noite eu converso com você. Nós amamos a nossa família, com certeza, mas a gente precisa amar a Deus primeiro, antes de tudo aquilo que vier sobre nós. Segundo, o amarás com toda a tua alma. Amar a ponto de entregar a sua vida é amar com toda a tua alma. Nos dedicar à sua obra, trabalhar por Ele, viver para Ele e ter a certeza que Ele é o nosso Salvador das nossas vidas. Então, amar a Deus não é falar, eu amo a Deus, nossa Deus, como eu amo você, mas é realmente agir, ter uma atividade constante com Deus. Porque nós estamos aqui hoje não só para ouvir uma palavra edificadora, mas para falar a palavra. Terceiro, com todo o seu entendimento. Então é submeter os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso intelecto a Deus. Amar a sua lei mais do que tomar decisões por si mesmo. Então, se o Senhor fala que eu preciso orar, eu não vou fazer algo antes de orar. Eu vou orar, porque é o que está na palavra dele. Se está na palavra dele que eu tenho que jejuar, eu não vou fazer outra coisa. Eu vou jejuar, porque eu amo a Deus a ponto de seguir tudo aquilo que Ele fala pra gente. E entender e ter consciência que a sua palavra é luz em nossas vidas. E nos encher dela nos ilumina a ponto de termos claros pensamentos e idealizações à luz da palavra. Quando nós amamos a Deus realmente, a gente entende que os nossos sonhos e idealizações estão conexos ao que a palavra diz. Os nossos sonhos estão ligados com os pensamentos de Deus. Nós temos bons pensamentos e os nossos pensamentos precisam estar ligados às Escrituras, precisam estar ligados com os ensinamentos de Deus. Amar a Deus não é só ir à igreja, mas viver como igreja. Nós todos temos uma vida muito corrida, ainda mais hoje que a gente precisa fazer 300 milhões de coisas para a gente conseguir ter um bom salário, ou até mesmo para a gente se sentir bem, conseguir cuidar da nossa família. Mas que tempo a gente tem tirado para Deus? Como que a gente tem aplicado o amor que nós temos por Ele na nossa rotina? Será que a primeira coisa que a gente pensa é no nosso trabalho ou em Deus? Igual a minha mãe falou hoje, agora há pouco, inclusive. Qual que é a primeira coisa que você faz? É mexer no seu celular para ver alguma coisa? Ou é falar com Deus? Só, Senhor, bom dia. Senhor, obrigado por o Senhor ter me dado esse dia. Quem tem sido a sua prioridade? É ter o
entendimento de que amar a Deus não é só segui-lo ou dizer que ama. Porque falar que eu amo a Deus é muito fácil. É uma frase. Eu amo a Deus. Mas como que eu amo a Deus? Eu amo a Deus jejuando? Eu amo a Deus fazendo muitas coisas por Ele? Ou só eu amo a Deus porque desde quando eu era criança eu conheço Ele, então eu amo a Deus? O Senhor não é rotina. O Senhor é constância na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Amar é necessário esforço, vontade, prazer em estar e constância. Da mesma forma como todos nós temos um relacionamento com alguém, seja amoroso, com marido, esposa, irmãos, amigos, se você não planta aquele amor, ele some. E se a gente não estar constantemente plantando esse amor que nós temos em Deus, a gente não ama a Deus. É fácil nós estarmos aqui hoje falando de Deus e dizer que nós amamos a Deus. Mas e quando a gente sai lá fora, a gente ama a Deus? E no nosso trabalho, a gente fala de Deus? A gente mostra o amor que a gente sente para Deus? Quando a gente está no nosso pior momento, o que a gente faz? A gente agradece a Deus e pede entendimento para Ele ou a gente reclama primeiro? Amar é entender que Deus está conosco até nos dias difíceis. E entender que a gente precisa passar por momentos difíceis para a gente ter o amor dele e sentir o amor dele. Mas nós estamos dispostos a isso? Assim como uma amiga minha pontuou hoje. Eu amo a Deus mesmo? Eu amo a Ele? Ou eu só amo a Ele porque eu conheço Ele desde que eu era criança? Desde que eu me entendo por gente e eu ouço a palavra de Deus? Então, eu amo a Deus. Mas o amor por Deus não pode cair na rotina. Assim como eu disse, amor por Deus é constância. E o Senhor precisa entender que nós amamos Ele. E não, desde quando eu nasci, me entendo por gente, eu estou na igreja, faço 300 milhões de coisas na igreja. Mas fazer coisas não basta, a gente precisa mostrar verdadeiramente para Deus que nós amamos Ele. Que a partir de hoje Deus realmente seja prioridade nas nossas vidas. E que o nosso amor por Ele seja realmente verdadeiro. E não só uma frase, eu amo a Deus. Mas que você vivencie esse amor que você tanto fala. Aleluia! Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 23, versículo 11. Capítulo 23, versículo 11. Portanto, tende todo cuidado de amar o Senhor vosso Deus. Nós precisamos realmente entender o que é amor. Será que eu amo mesmo a Deus? Ou é apenas uma rotina que eu levo desde quando eu me conheço? A gente precisa entender realmente se Deus está na nossa vida como um pai mesmo. Ou a gente só se adaptou como algo maior cuida de mim. Desde quando eu era criança, meus pais falam de Deus, então é por isso que eu amo Ele. Mas o Senhor nos salvou, nos tirou de tantas coisas pra gente só falar que o ama, mas não ter atitudes que o amam, como pessoas que amam, ou orar por pessoas que realmente precisam, através do amor que a gente tem por Deus, ou deveria ter por Deus. Pessoas vão sentir o amor dele. Pessoas que nunca conheceram a palavra de Deus vão conhecer a Deus através do amor que a gente tem que ter por Ele. Então que esse amor não seja algo, um rótulo. Eu amo a Deus. Mas que seja algo fixo na nossa vida. E que uma pessoa de fora possa realmente ver que nós temos o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento aqui na tua casa, Pai. Senhor, que teu amor esteja presente em nossas vidas, Pai. Mas que nós não estejamos mais distantes, distraídos, e que nós possamos entender que nós também devemos amar o Senhor. Que a nossa vida, Senhor, seja devota a Cristo, desde quando nós acordarmos até o nosso dormir, Pai. Que o Senhor esteja no nosso descanso, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, quando sairmos com nossos amigos,
palavra, Pai. Que o Senhor esteja conosco em todo momento, Pai. Em todos os dias de nossas vidas nós possamos mostrar a Ti que nós realmente Te amamos, Pai. Não só através de uma frase, mas de atitudes diferentes, mudanças que teremos em nossas vidas. Que os que estão aqui presentes, Pai, possam ser tocados, Senhor, possam ser usados pela Tua presença. Que muitos daqueles que não conhecem a Tua palavra, Senhor, possam conhecer o Teu amor hoje através das nossas vidas. Que possamos falar do Teu Evangelho, Senhor, ter conhecimento, falar da Tua vontade, Senhor, do Teu amor para as pessoas, Pai. Que o Senhor nos use, nos capacite, tire todo medo, tire toda ansiedade, Pai. Tudo aquilo que nos impede de falar da Tua presença, Senhor, tire de nós, Senhor. Que possamos ser mais corajosos, mais verdadeiros com o Senhor. Que possamos realmente vivenciar o amor que o Senhor tanto nos fala, mas a gente pede realmente querer saber como que Ele funciona, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, Pai. Abra os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, que nós possamos tirar toda a venda dos nossos olhos que nos impede de ver o verdadeiro caminho, Senhor, a verdadeira luz que nos ilumina sempre, Pai. Que o Senhor nos tire da perdição, do pecado, Pai. Que a nossa boca, o nosso olhar, o nosso andar, Senhor, seja totalmente conectado com Cristo, Senhor. Que através das nossas vidas, pessoas perdidas possam encontrar a Jesus Cristo, Senhor. E que as pessoas que nunca ouviram da Tua palavra, Pai, possam uma vez e para sempre ouvir a Tua esperança, ouvir do Teu amor, Pai. Que hoje e sempre possamos entender como que o Teu amor realmente funciona. Não é algo de agora, mas que vai durar para sempre, Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor, perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Que nós possamos ser pessoas melhores todos os dias e que todos os dias haja a Tua transformação sobre nós, Pai. Nos abençoe com a Tua palavra, nos louvores, Senhor. Que assim que sairmos daqui, o Senhor continue estando conosco em casa, Senhor, no trabalho, onde quer que formos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Batalha
Seu amor é como um furacão, eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Tão de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me como um beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele
Shalom, irmãos. Shalom. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Louvamos o Senhor porque Ele é bom, amém? Aleluia. A Amém. bondade dele dura para sempre. Todos vocês. Acho que desde o início do culto Deus já tem falado conosco, né? A palavra de abertura, né? Nos louvores, e creio que em nome de Jesus, totalmente dependente da graça dele, Ele continue falando com a gente, amém? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, amém? Aleluia. Aleluia. Senhor. Queria só fazer uma pequena introdução. Eu lembro de um momento muito difícil que eu passei na minha caminhada cristã, assim, muito difícil mesmo. E eu estava assim, praticamente quase desistindo de tudo. Eu não conhecia minha esposa ainda. Era os primeiros anos da minha caminhada na fé. Eu acho que uns 4 anos que eu tinha aceitado Jesus. E eu estava passando por uma crise muito grande, emocional, espiritual. E eu lembro que eu liguei para o meu pastor e falei: pastor, o senhor pode me atender? Porque eu precisava conversar, precisava abrir meu coração. E aí o pastor falou assim: eu não posso atender não, porque eu estou muito ocupado. Esses dias não dá para falar com você não. Eu falei: amém, pastor. Bom. Aí eu procurei um amigo que era amigo de caminhada. Ele também não estava lá. E aí eu fui trabalhar. Na época eu trabalhava à noite. E eu comecei a chorar. E chorando, falei: Deus, estou desamparado, né? Não sei o que eu faço. E o Senhor veio e disse para mim, falou assim: a minha graça te basta. E eu entendi então que eu não poderia depender do pastor, não poderia depender dos meus amigos, e que independente do problema que eu estivesse passando, a graça do Senhor estava comigo. Amém? E glória a Deus, porque aquele momento difícil passou, o Senhor se mostrou fiel, e Deus fala: toda vez que você precisar, eu estarei aqui. Amém? Deus sempre nos ampara, amém? Glória a Deus. Acharam, irmãos, a palavra? Então vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 9 em diante. Amém? Vamos ler alguns versículos. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila. Aqui eu acho que é um erro, ele fala Prisca, mas deve ser Priscila. É Prisca mesmo. É Prisca mesmo? Eu achei que era por causa da Priscila e Áquila, né? Mas é um outro nome dela. Prisca, né? E Áquila. Priscila. E a casa de Onesíforo.
Amém? Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te damos graças porque a Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. Tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E a Tua palavra, Senhor, jamais volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos corrige, o Senhor nos coloca na direção certa, sempre, Pai, através da Tua palavra, Deus. Tua palavra não falha, ela é eficaz. Nós confiamos na Tua palavra, nós cremos, Senhor, no Teu amor. Cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco em todo tempo. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, flua livremente através das Escrituras, nos ensina, nos corrige quando precisamos. Fala conosco, Senhor, aviva os nossos corações, incendeia-nos de uma maneira tal, Senhor, que nós possamos estar sempre atentos, com ouvidos espirituais aguçados, para ouvir a Tua voz, e em mesmo as tempestades saber que Tu estás conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está aqui, os irmãos que estão na live. Deus, em nome de Jesus, que todos sejam alcançados pelo Teu infinito amor e misericórdia, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, todo mal, todo espírito de perturbação, Senhor, de confusão. E em nome de Jesus, que somente o Teu Espírito tenha liberdade para se mover nesse lugar e para agir em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Podemos assentar, amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Quem está falando essas palavras aqui, nesse texto, é o apóstolo Paulo. Amém? Glória a Deus. E é interessante que Paulo está preso em Roma. Está perto do final do seu ministério. Está lá preso e ele escreve a Timóteo. E ele dá essas instruções para Timóteo, que era o discípulo dele. Amém? E é interessante notar que ele fala que pede que ele venha rápido, porque algumas pessoas com quem ele contava, de quem ele precisava, o deixaram. Foram embora. Muitos foram cumprir o propósito de Deus em outros lugares, porque ele mesmo os enviou, os nomeou. E mais alguns que ele precisava abandonaram Paulo. Deixaram Paulo na mão. Né? E ele vai falando dessas pessoas e de repente ele fala sobre um tal de Alexandre o Latueiro. A Bíblia não fala muito sobre esse Alexandre, mas Paulo deixa claro que ele causou muitos males para Paulo. Ele fez muito mal para o ministério de Paulo, para a vida de Paulo. Creio que ele foi um dos que mais contribuiu para que Paulo fosse preso, para que Paulo não pudesse ter mais liberdade para pregar o Evangelho. E então ele cita lá, Alexandre o Latueiro causou-me muitos males. E ele ainda fala, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha só, o apóstolo Paulo, um homem temente a Deus, e a gente sabe que hoje a gente ora pelos inimigos, até nesse momento que ele escreve, ele fala, o Senhor lhe pague. Isso me faz entender que os males que ele causou não foram poucos, foram grandes, e que Alexandre realmente não era uma pessoa que estivesse disposta a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele era um instrumento de Satanás para prejudicar a anunciação do Evangelho. E por isso Paulo fala, o Senhor lhe pague e retribua segundo ele merece. Né? Quem sabe, né? Eu não quero nem saber o que aconteceu com esse Alexandre. Em nome de Jesus. Não deve ter sido coisa boa. Amém? Mas ele termina falando, saúda a Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Engraçado que ele fala desse Alexandre Latoeiro, entregando ele nas mãos de Deus. E tem até uma palavra, não vou lembrar agora o versículo que está, que fala, muitas pessoas às vezes que teimam em fazer aquilo que querem, em ouvir seus próprios desejos e a carne, e resistem contra o Evangelho de Jesus Cristo. E às vezes a gente ora, a gente fala e a pessoa não quer. E tem uma passagem bíblica que fala assim, entregue ele a Satanás, para que o seu corpo seja despedaçado, mas a sua alma seja salva no último dia. Então a gente percebe que existem casos que as pessoas passam por tribulações terríveis e não se convertem, e às vezes se convertem lá no final da vida.
né? Porque essas pessoas resistem durante a vida toda ao Evangelho de Cristo, e às vezes no último momento, depois de uma enfermidade grave, ou de acidentes, ou de ruína financeira, de destruição de família, e às vezes na última hora ele se arrepende, ele chora, ele se humilha, e o Senhor salva a sua alma, porque o Senhor é bondoso, misericordioso, amém? Mas ele fala de seu Onesíforo de uma maneira agradecendo, e aí eu falei, quem é esse Onesíforo, né? Se por um lado ele deixou Alexandre nas mãos de Deus, ele fala de Onesíforo com carinho, né? E aí eu fui saber quem era Onesíforo, e aí a gente volta a Bíblia no mesmo livro de Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 15 em diante. Vamos ler mais um pouquinho de Bíblia aqui, amém? Amém. Bíblia sempre é bom, né, irmãos? Amém? Glória a Deus. A Bíblia é bom demais. Eu falei, Deus, quem é esse Onesíforo aí que... Aliás, Onesíforo, nome bonito para pôr no filho, né? Onesíforo. Seu filho nunca vai te perdoar, você está enrolado. Amém? Capítulo 1, 2 Timóteo, verso 15, diz assim: bem sabes isto, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Aleluia. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? Esse é o Onesíforo, a Bíblia mesmo explica, né? A Bíblia não deixa nada faltando. Ela explica, Paulo está falando ali, Onesíforo, Paulo, o apóstolo Paulo, o grande pregador do Evangelho, o grande sacerdote, o grande discípulo de Jesus, um apóstolo que foi transformado pelo poder do amor de Jesus Cristo, pela sua misericórdia, pelo poder do Evangelho, fez grandes coisas em nome do Senhor pelo Evangelho, né? Evangelizou quase toda a Ásia praticamente, né, naquela época. Paulo foi responsável pela grande difusão do Evangelho. Talvez se não fosse a conversão de Paulo, talvez nem a gente não teria alcançado, o Evangelho não nos teria alcançado hoje, porque ele sentiu no seu coração e teve a revelação de Deus que o Evangelho de Cristo não era somente para os judeus, embora ele tenha vindo para os judeus, como a gente já aprendeu nas ministrações da pastora. Cristo veio para os judeus para salvar, e por isso a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, mas eles não o reconheceram. E Paulo recebeu do Espírito Santo o ímpeto de pregar o Evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus de nascença, aqueles povos que nunca tinham tido a oportunidade de saber da história de Jesus, e ele foi impelido a pregar a eles, e isso trouxe um grande impacto naquela geração, né? E tanto que ele discutiu até com o apóstolo Pedro, que era o grande Pedro, né? Um pilar da igreja da época, por causa disso, porque ele queria mesmo, com afinco, levar o Evangelho aos gentios, e Pedro ainda tinha aquela visão limitada de que era somente para os judeus, mas pela graça do nosso bom Deus, também a Pedro houve uma revelação pelo Espírito Santo. Aleluia. E ele conseguiu entender o que estava acontecendo naquele momento e a importância do ministério de Paulo, e começou a apoiá-lo também, amém? Aleluia. Mas Paulo, vivendo grandes coisas, grandes milagres no seu ministério, ele se tornou conhecido em todos os lugares, em toda aquela época, todo mundo sabia quem era Paulo. Sabia que ele antes era Saulo, um perseguidor, e se tornou perseguido, porque ele entregou toda a sua vida para Jesus. Ele renunciou todo o seu passado, para viver agora pelo amor de Jesus Cristo. Aleluia. E para esse amor alcançar as outras vidas. Só que Paulo já não era o grande pregador do Evangelho mais. Paulo já não estava mais nos templos, Paulo não estava mais nas praças, Paulo não estava nos púlpitos das igrejas pregando o Evangelho. Paulo estava velho, muito provavelmente perdendo a visão, encarcerado numa prisão em Roma. Paulo estava muito perto do final do seu ministério. Ele já não era o grande pregador Paulo, ele estava lá encarcerado, escondido, tá? Num lugar sombrio, num lugar de dor, de medo. E Paulo estava ali,
E ele fala que esse moço chamado Onesíforo, ele despendeu tempo e dedicação para encontrar Paulo. Porque, me permitam dizer, eu acho que naquela época era difícil você encontrar um prisioneiro onde ele estava, ainda mais Paulo, que era uma pessoa que já era conhecida do império, sabiam das coisas que ele tinha feito pelo Evangelho de Cristo, e como naquela época eles perseguiam os cristãos, Paulo estava escondido em uma prisão, e ele tinha que saber onde estava. Então eu imagino que Onesíforo chegou lá, gastou dias, noites, perguntando aqui, perguntando ali, talvez tendo que pagar suborno para soldados, para saber onde estava Paulo, porque ele precisava urgentemente chegar até Paulo. E encontrando Paulo, ele foi, e Paulo deixa claro que ele se alegra em Onesíforo, porque durante o tempo que ele esteve ali preso, ele recreou-me, Paulo diz. A palavra recreou-me significa ele alegrou-me, ele me divertiu, ele me distraiu nesse tempo, num tempo de angústia, de dor, de solidão, de sofrimento. Onesíforo ia lá e passava às vezes as tardes ali em Roma, na prisão, quando ele encontrou ele na cela. Eu imagino que ele ficava contando histórias do que eles viveram no Evangelho, dos milagres, né, dos bons momentos junto com os irmãos, com a igreja, nos lugares por onde eles passaram. E isso alegrava o coração de Paulo, porque ele trazia, né, a Bíblia diz assim: quero trazer em memória aquilo que me dá esperança. Eu imagino que o Onesíforo foi ali, naquelas visitas na prisão, para trazer a lembrança de Paulo tudo de bom que Deus havia feito através da vida de Paulo, todos os momentos felizes que eles viveram juntos. E isso serviu para alegrar o coração de Paulo, e ele não ficar, sabe, ali, ai, coitado de mim, estou aqui preso, sozinho, me abandonaram, me deixaram, onde estão os meus amigos, onde estão os meus irmãos? Não, mesmo tendo sido deixado, Deus ainda enviou pessoas como Onesíforo para cuidar do emocional de Paulo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se por um lado existiram Alexandres que atormentaram a vida de Paulo, também existiu Onesíforo, que no momento mais difícil da vida de Paulo, onde ele já não era uma estrela do Evangelho, onde ele já não era mais um grande nome assim, onde ele estava ali encarcerado, sozinho, sofrendo, foi lá para alegrar o coração dele. Amém? Glória a Deus. Isso me faz pensar, irmãos, essa palavra me fez pensar, e esse é o tema dessa mensagem: qual impacto eu estou produzindo na minha geração? Amém? Qual impacto você está produzindo na sua geração? Ou no meu trabalho, na faculdade, nas escolas, nas ruas, na comunidade, na igreja? Porque é muito fácil você encontrar nos dias de hoje pessoas como o Alexandre Latoeiro, que fazem de tudo para te atrapalhar, e fazem tudo para atrapalhar a vida de alguém, para infernizar a vida de alguém, para prejudicar o trabalho de alguém. Mas também a gente encontra pessoas que são como Onesíforo, que no momento mais difícil se aproximam da gente e trazem palavra de paz, de conforto, né? De refrigério. Essa é a palavra da palavra, refrigério. Onesíforo levou um refrigério para a alma de Paulo. E aí eu pergunto: qual impacto eu estou produzindo? Será que eu estou me permitindo ser um Alexandre Latoeiro para alguém? Ou será que eu estou me colocando como Onesíforo, percebendo, atento às pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão passando por lutas e dificuldades? E eu falo: eis-me aqui, Senhor, sou Onesíforo. Quem é você na vida daqueles que mais sofrem? É Alexandre ou é Onesíforo? Amém? A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos, até orar por eles. Por quê? Porque a vontade de Deus é que essas pessoas se convertam, que essas pessoas se arrependam. Em momento nenhum Deus tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Então às vezes a gente vê uma pessoa que talvez que a gente não tem muito, sei lá, um alinhamento de ideias ou de pensamento ou de fé, e você vê aquela pessoa sofrendo e você, mas ele pediu por isso. Não, talvez seja o momento mais propício para você se colocar como Onesíforo. Você chegar lá e falar: meu amigo, estou aqui, ó. Eu sei que você não é meu amigo, nós não andamos juntos, mas agora eu estou aqui. Eu vim aqui para te ajudar, né?
Olha, eu sei que você está machucado aí, você não pode arrumar a antena da sua casa, mas eu sou jovem ainda, eu vou subir do telhado da sua casa e vou arrumar a sua antena. Tá? Ah, você está com um problema no seu carro? Espera aí, eu entendo alguma coisa, eu vou mexer. Né? Ah, você está passando dificuldade? Espera aí que eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Eu vou ajudar. Né? E aí você se coloca presente na vida da pessoa. E por mais que a pessoa esteja sofrendo, você traz um pouco de alegria para ela. Você ameniza a dor daquela pessoa. Amém? E assim você começa a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. A nossa irmãzinha falou aqui na abertura, né? E amar a Deus, será que é jejuar 30 dias sem parar? 40 dias? Será que é pregar em muitas igrejas? É revelar, é profetizar, é orar as pessoas separadas? Glória a Deus, tudo isso são manifestações do Espírito Santo, dos dons de Deus que Ele concede a cada um. Mas isso tem muito mais a ver com desempenho no ministério do que vida com Deus, amor a Deus. O amor a Deus você não precisa exercer nenhum dom. Aliás, o amor é um dom e é o maior dos dons. Amém? Então, às vezes você está passando por tanta dificuldade. Eu estou passando por tanta dificuldade. Todos nós temos. Nós vivemos numa sociedade que está sendo oprimida, está sendo, pressionada. E a gente entende que os problemas vêm de todos os lados. Ou uma hora é problema de saúde física, ou é saúde emocional, ou é problema financeiro. E isso parece que cai de todos os lados, cerca a nossa vida. E a gente não encontra saída. Mas Deus é tão bom que Ele coloca pessoas no nosso caminho para ser como Onesíforo, para se mostrar, falar: olha, eu estou aqui, eu não te deixei só. Amém? E quando essas pessoas tardam a chegar, o próprio Deus vem e fala com você e diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Se Ele está conosco, irmão, não temos que temer. Amém? Você não tem que temer, porque essa provação, essa dificuldade não vai destruir sua vida. Ela não vai matar você. A morte não tem poder sobre você e sobre mim, enquanto o Senhor Jesus estiver vivendo em nós. Amém? Ele vive em nós. Quem determina o dia da nossa chegada e da nossa partida é Deus. Ele escreveu e Ele conhece o fim antes do começo, diz a palavra. Então Ele sabe cada um dos dias que nós viveremos nessa terra. Está difícil? Dobra o joelho, ore a Deus. Fala: Senhor, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu imagino o quanto Paulo deve ter se alegrado, porque Onesíforo serviu de ânimo para ele naqueles dias. Talvez se ninguém tivesse ido lá para fazer o que Onesíforo fez, Paulo teria ficado um pouco até deprimido, porque foi difícil o caminho dele, a jornada dele. Amém? E às vezes para nós também o caminho é difícil, a jornada é árdua, mas o Senhor não nos desampara. Amém? Ou por pessoas, ou pela própria presença do Espírito dele, que nos conforta, que nos consola, que nos aperfeiçoa. A Bíblia também diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nos momentos de maior fraqueza, onde parece que tudo vai ruir, o Senhor fala: calma, eu te sustento. Amém? Pode vir tempestade, pode vir o que for, tribulação, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda. E Paulo diz, Paulo disse assim, nos versos 18 do capítulo 1 de Timóteo, de 2 Timóteo, ele diz: o Senhor lhe conceda naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. Naquele dia, Paulo está fazendo uma alusão ao grande dia do Senhor, ao dia que o Senhor virá sobre a terra, e Ele retornará, como o pastor já nos ensinou esses dias, e Ele vai estar aqui, Ele vai cumprir tudo aquilo que está escrito em Apocalipse, em todos os evangelhos, em Isaías, em Ezequiel, Daniel, tudo será cumprido, tintim por tintim. E Ele pede para os Onesíforo: Deus o conceda naquele dia misericórdia. Então que naquele dia também, se nós formos como Onesíforo na vida das outras pessoas lá fora, o Senhor há de conceder misericórdia para nós naquele dia. Não estaremos aqui para sermos triturados pelo anticristo, pelo exército dele, mas ao contrário, estaremos guardados pelo amor do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Protegidos debaixo das asas do Todo-Poderoso.
à sombra do Onipotente. Aleluia! Oh, glória! Olha, irmãos, eu fico emocionado de pensar no tamanho do amor de Deus. E permitindo-me responder dentro da palavra da irmã lá, será que eu amo a Deus? Eu vejo sim que ainda falta muito para me fazer para demonstrar esse amor. Mas eu busco, eu tento, das melhores maneiras, nas mínimas coisas, demonstrar o meu amor. Porque o amor dele por mim eu tenho certeza. Eu não duvido nem um minuto do amor de Deus por mim. Porque se não for o amor de Deus, onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós? Se não fosse o amor de Deus, não haveria igreja. Se não fosse o amor de Deus, não haveria pastora, apóstola, não haveria os profetas, não haveria a irmandade, a comunidade, porque é o amor de Deus que nos mantém vivos. Amém? E o mundo lá fora está se desenhando de uma forma terrível, criando um monstro que parece que vai devorar tudo, né? Psicologicamente, através das mídias, através das leis que são criadas, impostas. Mas nessa hora que nós cogitamos sentir medo, lembre da palavra de Deus que diz: o amor do Senhor lança fora todo o medo. Amém? Então não se envergonhe das cadeias, como ele disse, Onesíforo não se envergonhou das cadeias de Paulo. Antes ele procurou diligentemente encontrá-lo para ajudá-lo. Não devemos nos envergonhar dos momentos difíceis, ou das pessoas que às vezes falam: mas aquela pessoa, ela é totalmente avessa ao Evangelho, ela está passando uma situação que eu não sei se é propício que eu vá até lá fazer alguma coisa. Não pense isso, irmão. Vá, porque se ele resistir, ele não está resistindo a você, ele está resistindo ao Evangelho de Cristo. Ele não está negando a você, ele está negando a Cristo. Mas muitas vezes, se você for, você vai trazer um pouco de alegria para as pessoas. Essa pessoa vai estar com o coração mais aberto, mais acessível para Deus. E o Senhor pode usar isso como um instrumento. Amém? Glória a Deus. Eu aprendi na minha caminhada assim que às vezes eu tentava evangelizar algumas pessoas, as pessoas não queriam ouvir. E uma vez eu estava numa reunião de oração e eu comecei a chorar muito para Deus. E eu falei: Deus, fala comigo, por que eu falo do seu amor e muitas pessoas não querem ouvir, continuam lá no mundão? O que está acontecendo? E aí naquela semana Deus trouxe um pregador na igreja onde eu estava, e ele pregou assim, falando assim: você precisa aprender a olhar e observar as coisas, e você vai entender que você não é aquele que faz, você obedece e coopera com aquele que faz. Então você vai discernir quando o Espírito Santo já está se movendo em determinadas situações, em determinadas pessoas. As situações chegam na vida das pessoas porque às vezes elas sejam quebrantadas, e aí o Espírito Santo começa a mover sobre aquela pessoa, começa a despertar nela um desejo de algo diferente que às vezes ela nem sabe o que é, mas eu e você sabemos o que é. É a saudade de Deus, é a vontade de encontrar com o Criador, de encontrar com Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Amém. E aí, se você observa, o Espírito Santo está movendo, falou: opa, aí você vai lá, aí você coopera com o Espírito Santo, e aquela pessoa, você tem muito mais chance dela se converter ao Senhor do que com aquele que você está batendo, mas ele não quer. Sabe por que ele não quer? Não é porque ele foi criado para ser destruído no inferno, não, é porque ainda não é o momento dele. E às vezes a pessoa que está do lado está mais aberta do que aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tenho testemunho aqui no começo da minha conversão, numa mesa de lanchonete. Eu trabalhava de garçom, e as pessoas falavam: você sumiu. E eu comecei a falar da minha conversão, do que Jesus estava fazendo na minha vida, de como eu estava apaixonado, e aquele primeiro amor, e eu fui despejando na mesa. Tanto que no meio da conversa, os rapazes e a outra moça viraram de lado e pararam de ouvir o que eu estava falando. Mas a menina, que era namorada de um amigo meu, ficou grudada ouvindo o que eu estava falando. E aí eu me despedi dele, porque eu tinha que trabalhar também, fui ele trabalhar e tal, não sei o quê. E no tempo que chegou aqui, eu falava assim: Senhor, acho que eu nunca ganhei nenhuma alma para o Senhor. É muito triste isso. E aí o Senhor falou: calma. Aí eu fui num encontro, que isso já fazia mais ou menos um ano e pouco que tinha acontecido isso. Eu fui num encontro que teve na Renascer em Cristo. E quem vem correndo me abraçar?
a menina que era namorada do rapaz, que ouviu eu falando do amor de Jesus naquela madrugada, na frente do porão. E ela falou assim: aquela noite que você falou para mim, aquelas coisas que eu ouvi você falar na lanchonete, do testemunho que Deus tinha feito na sua vida, eu não dormi a noite. Aquela sua voz ficava batendo dentro da minha cabeça, no meu coração. Ela falou: não foi naquela hora, não foi naquela semana, nem naquele mês, mas os meses que vieram, começou a inquietar o meu coração, e uma amiga me convidou e eu fui para a igreja, e eu entreguei minha vida para Jesus, me batizei nas águas, já estou trabalhando no ministério infantil, e Deus tem me abençoado. E ela falou assim: eu glorifico a Deus pela sua vida, ela falou, porque se você não tivesse tido coragem, porque eu lembro que os rapazes, o pessoal que estava lá, viraram assim, não queriam dar atenção no que você estava falando, mas você continuou falando, e Deus me alcançou naquele dia. Através daquele dia foi a semente plantada para que outro viesse colher. Amém? Então, amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar para que o Senhor nos dê essa visão de que é necessário que nós sejamos onesíforos, que nós venhamos a recriar a vida daqueles que precisam, alegrar, divertir, né? Não precisa ficar contando piada, não. Vai alegrar, sim. Fale de coisas boas, relate coisas boas, anuncie as grandes coisas que o Senhor fez na sua vida. Quão grande é o Senhor, aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão viver. Quão grande é o meu Deus, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, é uma palavra curta, mas é uma palavra do coração de Deus para nós, amém. Que nunca passe nem por perto de nós de nos tornarmos Alexandres Latoeiros, mas que todos os dias nós pensamos: Senhor, faz de mim um onesíforo, na minha família, nas ruas, onde o Senhor quiser. Permita que eu alegre a vida das pessoas, permita que eu seja sal, que eu traga tempero para a vida das pessoas, amém. Permita que eu seja mel, que eu seja doce. Não permita que eu venha atrapalhar ninguém, e muito menos o teu evangelho, amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nessa noite, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos ensina, Deus. Obrigado porque o Senhor sempre nos exorta com amor, porque é assim que o Senhor também quer que nós façamos, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, neste mundo de tantas dificuldades, nos tornarmos como onesíforos, Senhor. Que nós possamos trazer alegria para aqueles que sofrem, trazer alegria, Senhor, para aqueles que estão cegos, que estão perdidos, ó Deus, e que nós sejamos instrumentos, ó Pai, da Tua mão poderosa, agindo na vida dessas pessoas, Pai. Senhor, assim como seus apóstolos diziam: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Senhor, que nós tenhamos vivamente aceso, acendido em nós, essa paixão pelo Evangelho de Cristo, este amor pelo Senhor, pelo sacrifício da cruz, para que nós possamos dar isso para as pessoas, Pai. Porque verdadeiramente, Senhor, nós não temos riquezas humanas para falar, mas nós temos esse tesouro maior, que é a salvação em Cristo Jesus, que um dia nos alcançou, ó Deus, e pela qual temos lutado, estamos buscando aperfeiçoá-la a cada dia para aquele grande dia do Senhor, como temos aprendido na Tua Palavra. Senhor, que isso esteja latente em nossos corações e na porta dos nossos lábios, para que no momento que o Senhor disser vai, nós possamos anunciá-lo a todos aqueles que necessitam, Pai. Deus, o mundo lá fora está perdido, mas a Tua igreja, ela é viva, Senhor. A Tua igreja não é uma máquina, a Tua igreja é um corpo vivo, Senhor. E o corpo vivo, Senhor, pode pulsar, pode, Senhor, circular, ele pode, Senhor, alcançar pessoas que jamais nenhum sistema poderia alcançar. Ela pode trazer à luz aquilo que está em trevas, ó Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho de Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor abençoe mais e mais a vida deste ministério, como todas as igrejas que o Senhor tem, não só em Assis, mas no Brasil e no mundo, Deus. Que quanto mais se aproxima aquele grande dia, mais e mais a noiva, Senhor, esteja ataviada, esteja preparada e desperta e ativa, Senhor, no ministério, alcançando, ó Pai, os perdidos, alcançando, ó Pai, aqueles que precisam de salvação,
e como porta-voz, Senhor, do Teu Evangelho, a Tua palavra se multiplique, para que muitos alcancem a salvação, através dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, abençoa as famílias aqui representadas. Oramos também por aqueles que não puderam vir, Senhor, por aqueles que estão assistindo porventura na live. Entre nesses lares, ó Deus, e move com o Teu Espírito, ó Deus, esta alegria que só o Senhor pode nos dar, este amor que só o Senhor tem para dar, ó Deus, e que lança fora todo medo, e que dissipa todas as trevas, e nos faz continuar firmes, ó Deus, esperando vivamente na Tua palavra, Deus, na Tua promessa, que o Senhor é fiel para cumprir, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos, nos abençoe e ensina-nos a Te amar mais e mais, e esse amor não seja somente para nós, mas para ser compartilhado com todos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo eu oro, eu creio e recebo pelo poder da fé, em nome de Jesus, a Tua bênção, a Tua unção, Senhor, sobre nossas vidas, para que nós sejamos capazes, ó Deus, pelo Senhor, para cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, Te louvamos, Te agradecemos. Amém. Amém. Aplausos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado, apóstola. Que o Senhor conceda misericórdia a todos nós. Amém. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. O que você vai fazer com essa palavra? Acho bom. Né? Acho bom. Amados, é muito fácil a gente odiar quem faz o mal pra gente. Mas aí a gente está se igualando. Não é? Fique de pé no seu lugar. Vamos entregar a nossa vida a Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Senhor, dessa comparação daquele que faz o bem e daquele que faz o mal. Aquele que faz o bem tem sua recompensa, e aquele que faz o mal também tem sua colheita. Então, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração seja voltado, Senhor Jesus, a fazer o bem como nós aprendemos hoje. Senhor, principalmente aqueles que, Senhor, precisam do nosso apoio, das nossas orações, porque, Senhor, Paulo sofreu muito com as questões que ele estava passando, mas as pessoas que o abandonaram feriu também. E aqueles que estavam ali, Senhor, para ajudá-lo, alegrou seu coração. Possamos ser pessoas assim, que alegram o coração do outro, que animam, que fortalecem. Obrigada por essa palavra. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda ação de Satanás na minha vida, da minha família. E eu amarro todo o demônio, do maior ao menor, e ordeno, bate em retirada, em nome de Jesus. Todo espírito geracional, maldição hereditária, todas as cargas dos antepassados que são malignas, com vícios, mentira, prostituição, idolatrias e todo mal que entristeceu o seu coração, Senhor. Perdoa os pecados. E agora eu recebo as bênçãos
geracional. Em nome de Jesus. Declaro e decreto. E eu viverei o melhor do Senhor na face da terra. Em nome de Jesus. Me cubra com o teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Fecha a porta do inferno. Para minha vida, para minha família. Em nome de Jesus. E abra as portas dos céus para minha vida, para minha família. E que venha potencializar toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Ajuste e blinde a minha armadura e cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo, que o Senhor traga o melhor sobre a tua vida e guarde essa mensagem. Qual o impacto que você está causando para essa geração? Shalom.